Shalom, 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 meus irmãos e amigos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Este Centro de Cultura, ele mantém o Seminário Tabernáculo da instituição chamada Ministério Tabernáculo desde 1900. Esse Ministério Tabernáculo desde 1968. Fizemos agora 52 anos de vida. E juntamente com o CCBB, que é de 1992, nós estamos aqui na região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, estudando a Palavra de Deus regularmente, sistematicamente. Eu sou o pastor Ilmar Sademeri Keller Kaiser. Nós somos descendentes de protestantes alemães que chegamos aqui em 1938. E nós, 1838. Nós estamos, então, estudando aqui nesse bloco curso de Teologia Básica. Nós temos vários cursos aqui no nosso Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Nesta aula, estaremos estudando a matéria do bloco 4. São vários blocos, são 6 blocos com 6 matérias cada um. E essa aqui é a matéria chamada Soteriologia. A soteriologia faz parte da sistemática. Teologia sistemática é a teologia que cuida do esqueleto, né, da Bíblia, vamos dizer assim, pecado, homem, Cristo, fim dos tempos e salvação e etc. Então, a nossa aula é soteriologia. Vamos começar então falando o que é salvação. Definição etimológica. Na língua original do Novo Testamento, a palavra usada para salvação é soteria. Ela traz as seguintes implicações. Significa libertação de um perigo iminente, livramento do poder e da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus. Então, a palavra vem do grego soteria. Soteria quer dizer isso, salvar de um perigo iminente, uma coisa que está para acontecer, iminente. O que é a salvação? É a doutrina segundo a qual Deus, em seu insondável amor, ofereceu o seu unigênito para salvar pela graça, por intermédio da fé, os que o aceitam como único e suficiente Salvador. Efésios 2, de 8 a 10. A salvação é amorosamente inclusiva, ela contempla a humanidade por inteiro, visto que todos nós em Adão caímos no pecado, pela transgressão da lei de Deus. Logo, todos precisamos ser resgatados por Cristo. É o que está escrito lá, né? Todos pecaram e carecem, destituídos estão da graça de Deus e carecem de salvação. A graça de Deus na salvação do homem. Graça, a palavra, a definição aqui para charis, no hebraico hesed, que é misericórdia, no grego charis, é a ideia de um favor imerecido. O homem não merecia isso, mas Deus, através de Jesus, criou e fez com que isso acontecesse. Então, o favor imerecido é uma coisa que gratuitamente é concedida à raça humana, capacitando-nos a compreender, aceitar e usufruir de imediato das bênçãos do plano de salvação. Objetivo da graça de Deus: salvar o homem da condenação do pecado, restringir a ação deste, levando o ser humano a viver nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Romanos 5 e Efésios 2. A graça é operada mediante a fé. Quando a gente fala em salvação, a gente tem que entender que tem vários aspectos, né? Primeiro tem o aspecto da eleição, a chamada, depois tem predestinação, se é para um povo ou se é para uma pessoa, regeneração, a justificação e a santificação. Então, esses detalhes nós iremos ver nas aulas seguintes. Nessa primeira aula, então, é só uma introdução, é um levantamento da palavra em si. E Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, só em Jesus, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelos quais devamos ser salvos. Então é preciso que nós tenhamos isso em mente, né? Que Adão foi colocado no paraíso e teve a ele algumas determinações. A principal era da árvore da vida, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E nós sabemos que ele então, a Eva deu ouvido à serpente, e então Eva levou para Adão, e Adão então assinou o escrito de dívida. Nós ficamos devendo. Então no céu há uma reunião, a Trindade se reúne, e alguém vai ter que pagar esse preço, para colocar o homem na sua posição. Por isso, religião quer dizer religare, fazer uma ligação, voltar ao que era antes.
Isso é o efeito da regeneração. Então, esse escrito de dívida que havia contra nós, das ordenanças de Deus, Jesus então ofereceu-se voluntariamente, né, para vir a essa terra e aqui viver e aqui morrer. Somente a morte, porque sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. No Velho Testamento, era um simbolismo. A morte do cordeiro significava então a quitação, a expiação dos pecados. E havia até entre os judeus uma festa, uma grande festa, a festa nacional, no dia 10 do mês 7º de Tisri, ou Etanim, que era o dia do Yom Kippur, dia da expiação. Naquele dia, então, era feito isso aí. Todos deveriam confessar seus pecados e era passado, então, o sangue de um animal, simbolizando o cordeiro. Quando João Batista vem, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, que esvaziou-se de si mesmo, se tornou homem e foi até a morte de cruz, para pagar o preço que havia. Então, a salvação é a maior bênção que a gente encontra. Ela é a principal experiência espiritual do homem. É o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem. Todo crente deve falar da salvação, mas não crentes, né? Lembrando que crente é aquele que crê. E crente, então, o diabo também é crente, porque ele crê em Deus, né? Então, o que é salvação? É o resultado da morte expiatória de Jesus no Calvário. Vicária, em favor de alguém, substitutiva, propiciatória, né? Expiatória, expia o pecado, tira o pecado do mundo, que livra o homem da condenação. Salvação, então, é um ato soberano de Deus, uma decisão decisiva de Deus, ele que decidiu isso, né? É um ato da soberania, da vontade divina. Foi Deus mesmo quem quis nos reconciliar consigo através de seu Filho, 2 Coríntios 5,18. Ela também é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado, Romanos 3. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se filhos de Deus, João 1,12. É um ato, além de ser um ato da soberania de Deus, é um ato da infinita misericórdia de Deus. É dada graciosamente pela fé e não pelas obras ou méritos. Ninguém é salvo por obras, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O próprio Criador decidiu reconciliar o homem consigo. A salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito, que Deus amou o seu Filho unigênito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para nós é concedida de graça, pela misericórdia infinita de Deus. Nada que façamos de bom é suficiente para termos a salvação. Não existe salvação meritória. Salvação é caris, é graça. Outra coisa importante, nós precisamos de salvação. O homem sem salvação é um homem fadado à morte eterna e, evidentemente, ele não viverá a outra vida, né? Ele irá para a condenação. Todos pecarem, o salário do pecado é a morte. E aí entra um pouquinho de ramartiologia, né? Falando de pecado. Portanto, todos necessitam de salvação. Em Adão, todos nós pecamos. É o chamado pecado original. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. O pecado, né? Voltando um pouquinho lá, a origem do pecado, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no Éden, permitiu comer todas as árvores, menos a de uma, e ele desobedeceu. E, portanto, ele possuía livre-arbítrio, podia discernir muito bem o que era certo e o que era errado, e ele errou. Então, a representação da raça humana, ele transmitiu à sua descendência o estigma do pecado e da condenação. A desobediência de Adão afetou toda a criação. É por isso que diz que nele todos pecaram. Então, a desobediência originou o pecado e condenou essa herança aí, né? A herança do pecado. A morte passou para todos os homens. O homem que não iria morrer, passou a morrer, foi herança maldita deixada a todos os homens. Então, como escapar agora desse juízo? Só teria que fazer uma coisa, alguém tinha que pagar o preço, né? Porque ele assinou um escrito de dívida ali. Então, Deus, então, em seu Filho, fez essa condenação. E a Cristo, então, vindo, anulou, pela sua morte, os efeitos do pecado. Quais eram os efeitos do pecado? Afetou o homem na esfera física, mental e espiritual. As consequências do pecado. Autojustificação, arrumou veste de folha para ele, medo do Criador, maldição sobre a terra, a morte, o pó volta que era, a expulsão do Éden para que não comesse da árvore da vida, a violência, o homicídio, a corrupção geral do gênero humano e enfermidades. Então é isso aí.
Os aspectos da salvação nós olharemos nas próximas aulas. Agora vamos ver ainda um pouquinho sobre, vamos ver aqui, vamos achar aqui sobre a salvação, os termos salvação, né? Salvação, as palavras do Velho Testamento usadas é a palavra Yahshua, que daí o nome Josué e Oséias, né? Aparece 78 vezes no Velho Testamento. Também tem Teshua, tudo tem a ver com Yeshua, né? Que é salvação, que aparece 34 vezes no Velho Testamento, e Yeshá, 36, depois Yashá. Então, todas o mesmo radical, né? Yeshua, Yashá, Yeshá, Teshua. No Novo Testamento, nós já temos a palavra, que é essa que dá o nome da matéria nossa aqui, soteria. Soteria aparece 45 vezes no Novo Testamento, quer dizer, livramento, preservação, segurança, salvação. E ela tem variação também para o neutro, soterio, quer dizer escapar, livrar do fogo, né? Então essa aqui é a nossa introdução da nossa aula sobre soteriologia. Vamos ficando por aqui, voltamos na próxima. Fica na paz, tchau, tchau.